Saudações rubro-negras flageniais! O Flamengo está nas oitavas da Libertadores, mas o desafio só está começando, com possíveis pedreiras pela frente. Uma lesão que preocupa a De La Cruz e a estreia no Mundial batendo a porta. O clima é de tensão e expectativa. E ainda, Bruno Henrique na mira da justiça desportiva. Vem comigo que eu te conto tudo. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Flá genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Sem mais delongas, vamos à informação. O Flamengo garantiu vaga nas oitavas de final da Conmebol Libertadores, mas com um alerta ligado. Terminou em segundo lugar no grupo e agora corre o risco de um confronto pesado logo de cara. Probabilidades de adversários, 50% de chance de enfrentar um argentino, que se classificaram em primeiro: Estudiantes, River Plate, Racing ou Vélez Sarsfield. 37,5% de encarar um brasileiro: Palmeiras, São Paulo ou Internacional, e 12,5% de pegar a LDU. Sim, a LDU que ficou em primeiro no nosso grupo. Um time horroroso, mas que passou em primeiro. O Flamengo ficou em segundo, né? Do Equador, LDU do Equador. Também 12,5%. Tomara que a gente pegue eles, né? Porque os outros vai ser encardido. Apesar disso, o rubro-negro tem histórico recente positivo contra times da Argentina em mata-mata. 2022 eliminou o Vélez na semi e foi campeão. 2021 passou pelo Defensa Justiça e 2020 caiu justamente para o Racing, que é uma das equipes argentinas que estão no pote 1 e o Flamengo pode pegar, né, nos pênaltis em 2020, né? Pessoal, vamos falar real, tá? Se a gente analisar essa fase de grupos da Libertadores 2025, o único time que o Flamengo não conseguiu vencer foi o Central Córdoba, né? Um time argentino que, inclusive, foi eliminado no grupo. Perdemos no Maracanã e empatamos na Argentina. Ou seja, um adversário tecnicamente mais fraco conseguiu tirar 4 pontos do Flamengo. E o pior é que o Flamengo teve a pachorra, né, de se classificar em segundo lugar, jogando mal e passando sufoco dentro de casa contra o poderoso Deportivo Táchira. Um sufoco danado no fim do jogo, que se não fosse o Rossi, a gente estaria eliminado da Libertadores. Então, meus queridos, é bom abrir os olhos. Jogar contra time argentino, seja ele gigante ou pequeno, vou falar, é complicado. É preciso entrar com máxima concentração e intensidade lá no alto, lá nas alturas, porque senão eles vêm e levam a vaga da gente com a frieza de quem está dançando um tango no Maracanã. E tem outra, e um outro ponto, né, preocupante, o lado mental do time, né? Contra o Táchira, no fim do jogo, para quem acompanhou o jogo todo, com um jogo horroroso que o Flamengo fez, o Flamengo não conseguiu nem segurar a bola. Um time tecnicamente muito superior e não conseguiu segurar a bola, não conseguiu trocar a bola, passes no meio de campo. Parte disso é a pressão psicológica de ter que ganhar sob risco de eliminação. E isso pesa sim, tá? É por isso que agora, na janela do meio do ano, o Flamengo precisa olhar também para isso. Perfil emocional dos jogadores. Temos que trazer caras frios, que não sentem a pressão, que jogam com a cabeça no lugar. Tipo Rossi, que vem sendo um monstro no gol, totalmente focado no objetivo e frio, gelado, um iceberg, tá? Esses jogadores que não se deixam abalar por torcida, mídia, discurso externo, são poucos que o Flamengo tem no elenco hoje. De cara, assim, eu digo que o único que eu vejo com todas essas características é o Rossi, tá?
Rossi é o único. O resto, todos eles se deixam abalar pela pressão. E para jogar no Flamengo, meu irmão, tem que se acostumar com a pressão. E é pressão de cima, de baixo, do lado, para tudo quanto é lado. Não dá para ter jogadores que se abalam com isso. Tá? Bola parada decisiva, né? Jogada ensaiada garante a classificação. O gol do Léo Pereira contra o Tátira não foi sorte, né? Foi ensaio de falta treinada por Rodrigo Caio. Agora auxiliar técnico, né? Luiz Araújo revelou que ele e o Léo Pereira combinaram a jogada, né? Rodrigo Caio vem ajudando nos treinos específicos após a sua aposentadoria. Luiz Araújo também vive grande fase e destacou sua polivalência, jogando onde for necessário, até como lateral. Rapaziada, no vídeo anterior eu até comentei sobre esse gol, né, que teria sido de jogada ensaiada. Mas confesso que hesitei, até pensei, mas eu hesitei em falar do Rodrigo Caio, como faz pouco tempo, né, que ele chegou ao Flamengo. Achei que talvez ele não teria tido muito tempo para treinar essa jogada, mas olha só, grata surpresa, né? Foi ele quem treinou essa jogada de bola parada. Fico muito feliz, cara, muito feliz mesmo que esteja dando certo, porque todo mundo gosta dele, né? É um jogador histórico no Flamengo e é um cara respeitado no elenco. E mais, as bolas paradas, pessoal, decidem partidas, né? E quando a gente está jogando com um time que só vai se defender, coloca 10 caras na área para defender, e a gente tem essas oportunidades dessas bolas paradas, a gente tem que aproveitar. Por muito tempo, o Flamengo não soube aproveitar bem essa parte do jogo. Agora, com jogadas ensaiadas como essa, que garantiu a classificação na Libertadores, né? A jogada, né? O gol do Léo e logicamente, a partida exuberante que o Rossi fez, né? Aos 49 lá do segundo tempo, ele fez uma defesa que, com os pés, que foi providencial, né? A gente começa a ver uma evolução importante. Espero que venham mais jogadas treinadas como essa, porque em mata-mata, detalhe faz toda a diferença. E quando os jogos são muito né? São muito iguais, né? Assim, os jogos, né? As equipes, né? São iguais, assim... Desculpa, não iguais, assim... são parecidas, o nível é parecido uma equipe com a outra, como é com o Palmeiras quando o Flamengo joga, e com outras equipes aí. O Internacional é uma boa equipe também, né? Então, assim, quando a gente joga com essas equipes, então, assim, o nível é muito alto. E quem faz a diferença são as bolas paradas, são os detalhes. E por isso é muito importante a gente ter essas jogadas ensaiadas, né? E não ficar cruzando a bola toda hora no primeiro pau para dar uma casquinha para sobrar. Você tá entendendo o que eu tô falando, né? Seguimos aqui. De La Cruz preocupa para o Mundial? Será? O uruguaio é dúvida para a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes no dia 16 de junho. Ele sofreu uma entorse no joelho esquerdo no clássico contra o Botafogo e preocupa. Diagnóstico, né? Edema e dor no joelho esquerdo com histórico de cirurgias anteriores. Foi tratado com ácido hialurônico. Lesão exige cuidado especial, pois De La Cruz já operou os 2 joelhos. Vou repetir, ele já operou os 2 joelhos, tá? Segundo o chefe do DM, Fernando Sazak, há otimismo para que ele esteja disponível no Mundial. Fora desde 18 de maio, o uruguaio pode perder o jogo contra o Fortaleza, mas deve estar pronto para enfrentar o Esperance da Tunísia, né? ou Chelsea, caso avance. Resumo das lesões de La Cruz no Flamengo. Isso é importante, tá, pessoal? Para a gente saber o histórico já no Flamengo. Olha lá. Ombro direito, 10/2/2024, né? Ele ficou fora de uma partida. Virose, né? Data 2/4/24, ele ficou fora também de uma partida. Tendões de Aquiles, 28/7/24, ficou fora de uma partida. Joelho direito,
31/7/24, 2 partidas fora. Coxa direita, 28/8/24, 3 partidas fora. Coxa direita recaída, né? Aí geralmente quando tem uma contusão muscular e a pessoa volta, a probabilidade dessa lesão voltar ela é muito grande. Então aconteceu com isso ele, né? E 20/10/24, 8 partidas fora, né? Controle de carga, 7/2, uma partida fora. Corte no pé, né? 21/2, uma partida fora. E joelho esquerdo, né? 3 partidas até agora. Provavelmente vai ficar a quarta que ele não vai jogar contra... Provavelmente, né? Eu acredito que ele não jogue mesmo. O médico até falou, né? O Sasaki, contra o Fortaleza. É isso aí, rapaziada. O De La Cruz já ficou 20 jogos, tá? Contando de 2024 para cá, ele ficou 20 jogos fora de 2024 até agora, por lesão. E um jogo por virose, né? Que a gente não conta aí como lesão, né? Logicamente. É muita coisa. Quando ele começou a jogar bem agora, né? Esse ano, agora essas últimas partidas, encaixou umas boas partidas e o Flamengo teve uma sequência importante com ele antes da lesão, mais uma contusão. E a verdade é que os problemas físicos estão começando a levantar dúvidas sobre a contratação em si até. Será que ele vai aguentar mesmo a maratona de jogos do futebol brasileiro? Será que ele vai aguentar? Essa é uma pergunta, cara, que a gente não tem como saber. Por quê? Não é só esse ano, não. Esse calendário puxado é um adversário, vamos dizer assim, constante e vale para todos os clubes. O De La Cruz é um jogador técnico, inteligente, com intensidade, mas se o físico não acompanhar, complica e o rendimento cai, assim, nitidamente. Mesmo se ele estiver lá com seus 70%, 60%, a maior arma dele é o físico. Ele é técnico, ele é inteligente, mas a maior arma dele, como volante, é o físico. É o cara que morde, que tá ali, tá aqui. É a formiga atômica, né? Rápido e tudo mais. Então, assim, cai muito o futebol dele se o físico não tiver 100%. Agora é torcer para que ele se recupere a tempo do Mundial e que, com a chegada do Jorginho também, ele possa ter mais revezamento no elenco. Porque rodar o elenco, dar descanso e prevenir novas lesões vai ser essencial para manter esse jogador em alto nível. Vamos ficar de olho, pessoal. Vamos ficar de olho e esperar que ele consiga render o que a gente sabe que pode. Porque qualidade ele tem. O que falta agora é que ele esteja saudável, né? Seguimos, último jogo antes do Mundial, Flamengo e Fortaleza. O Flamengo volta a campo domingo às 18h30 no Maracanã, contra o Fortaleza pelo Brasileirão. E é o último jogo antes do Mundial de Clubes. O Flamengo está em segundo lugar no Brasileirão com 21 pontos atrás do Palmeiras, né? 22. Torcida prepara homenagens no estádio com bandeira de ídolos de 1981. É isso aí. Pessoal, jogo importantíssimo, né? Era para ser um jogo tranquilo na quarta-feira contra o Tátira, né? Só para cumprir tabela na Libertadores, com chance de poupar jogadores e focar no Brasileirão, nesse jogo especificamente do Fortaleza. Mas o Flamengo teve que capinar sentado, essa que é a verdade, para vencer o Tátira no Maracanã na quarta-feira. Agora, essa partida contra o Fortaleza ganhou ainda mais peso. O Flamengo não pode nem sonhar em deixar o Palmeiras abrir vantagem no Campeonato Brasileiro. Se deixar desgarrar agora, ninguém mais alcança. E eu já falei aqui, o Palmeiras tem o melhor elenco dos últimos tempos. E mesmo com times mais modestos, já ganhou tudo, já ganhou muita coisa nesses últimos anos. Agora, com um grupo recheado de grandes jogadores, vai ser difícil segurar. Por isso, nesse domingo, às 18h30 no Maracanã, não dá nem para pensar em empate, muito menos em derrota. E não se enganem com o Fortaleza. E não achem que o Fortaleza vai fazer o mesmo jogo que fez contra o Cruzeiro.
Contra o Flamengo, meu irmão, todo mundo joga o dobro. E joga o dobro de intensidade também. Vão vir com intensidade máxima para tentar tirar casquinha, como sempre fazem. Então, foco, raça e vitória. Não tem margem para erro. Não tem margem para erro, tá? Todos os times que jogam contra o Flamengo, você esquece o jogo que eles fazem com os outros times. Esquece. Contra o jogo contra o Cruzeiro, o Fortaleza, cara, sinceramente, o Cruzeiro virou o jogo 2-0, podia ter feito uns 5 gols, porque eles estavam errando passe de 2 metros, estavam errando tudo. O Cruzeiro que não soube aproveitar mais no primeiro tempo. Saiu com 2, podia ter saído com 5, no primeiro tempo só. Então, e já vem de vários jogos ruins, mas contra o Flamengo pode ter certeza que esses caras vão dar de tudo para ganhar. O atacante, né? Vamos seguindo aqui, Bruno Henrique, né? Bruno Henrique investigado, né, por manipulação de apostas, isso aí já é assunto um pouco antigo, mas agora ele, né, o atacante prestou depoimento ao STJD nesta quinta-feira, dia 30, né, no dia 30/5, por suposta, dessa quinta não, né, foi hoje isso, né, se for dia 30 foi hoje, por suposta do envolvimento em esquema de manipulação de resultados, né. Foi ouvido pelo auditor Maxwell Borges, né? Na realidade, se eu não me engano, foi ontem, tá? Então foi dia 29. Foi ouvido pelo auditor Maxwell Borges. O inquérito será concluído até 6 de junho. Caso seja denunciado, pode pegar até 2 anos de suspensão. A investigação foi reaberta após provas da Polícia Federal. Galera, é difícil. Eu acho que muito do pouco futebol apresentado pelo Bruno Henrique nesses últimos jogos tem a ver com essa investigação. O jogador também é um ser humano envolvido por emoções e preocupações. É como todos nós, né? A gente, às vezes, é muito difícil ter um controle emocional tão grande ao ponto de separar essas coisas. Mesmo porque o subconsciente também age nessas situações. Esperamos que ele não tenha nenhum envolvimento nessas denúncias e que ele volte a jogar o futebol que a gente sabe que ele possui. Essa é a esperança aqui do canal, tá? Seguimos, Materazzi e o sonho rubro-negro, sim. O campeão mundial pela Itália, Marco Materazzi, revelou que sonhava em jogar no Flamengo desde criança. Em 2023, realizou esse desejo ao vestir o manto na despedida de Adriano no Maracanã. Aspas para o Maserati aqui, pessoal. Quando comecei a jogar futebol, com 5 anos, sonhava em jogar pelo Flamengo no Maracanã. Bom, pessoal, aí os antes ficam malucos, né? Um zagueiro italiano gigante, com possibilidade de sonhar com vários clubes na Europa, Milan, Inter de Milão, fora da Itália também, né? Real Madrid, Barcelona, os clubes grandes europeus, né? E o cara diz que quando era criança sonhava em jogar pelo Flamengo no Maracanã. É sacanagem, né? Aí depois a mídia vem dizer que a gente é arrogante. O flamenguista é tudo arrogante. Pô, eles que tem que nos engolir mesmo. Isso aqui é o Flamengo, meu amigo. Um italiano com todo aquele futebol europeu à disposição e o sonho dele era vestir o manto sagrado e jogar no templo do futebol. Isso é fantástico, gente. E eu vou te dizer, a torcida arco-íris pira com isso. Ficam enlouquecidos, mas é a realidade. O Flamengo é sonho até para quem nasce do outro lado do mundo. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. Crédito GE, lance, coluna do Fla, site 90 Minutos UOL, Bola VIP, Mundo Bola. E não se esqueça, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. E lembrem, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negro!
Até mais!